Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Mengão, campeão carioca, mais uma vez. Deu a lógica? Cara, falarem que Fla-Flu deu a lógica não é muito correto, na minha opinião. É, hoje, Flamengo e Fluminense são sempre jogos muito complicados. Mesmo o Fluminense numa melhor fase, Flamengo numa fase pior, ou ao contrário, é sempre um jogo muito complicado. E mesmo nesse momento, né, de reconstrução do Flamengo, de 2019 para cá, que começou a aparecer os títulos, o Fluminense sempre foi, dos cariocas, o time que mais deu trabalho ao Flamengo. Então, você falar que deu a lógica não é correto, tá? Pode falar que o campeão foi o que mais mereceu pelo fato de ter feito a melhor campanha, de ter um time mais ajustado, de ter melhores jogadores. Tudo bem, isso aí eu concordo. Agora, a lógica, eu acho que fica numa outra situação, seria para um outro caso, né? Até porque final não se joga, final se conquista. Final não se joga. Final é uma coisa à parte. Final você tem que esquecer tudo que você fez. Tudo que você fez é legal para as outras fases. Agora, para a final, você pode até mudar a maneira de jogar, estratégias, entendeu? Então, eu vejo, cada um, obviamente, tem o seu ponto de vista, cada um pensa de uma maneira. Em questão de futebol, você falar que você está certo, outro está errado, é muito complicado. O gira discussão, cada um tem um livre-arbítrio de pensar o que quiser, mas o campeonato, para mim, a final é uma coisa à parte, são coisas únicas. E o Flamengo, que tinha vencido a primeira partida, mano de campo do Fluminense, também no Maracanã. O Flamengo venceu por 2-1. Aquele gol do Keno no final do primeiro tempo deu uma sobrevida muito boa ao Fluminense, porque o Fluminense faz 1-0 só. Nesse segundo jogo, ia para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, não é só sorte, é capacidade, tem que ter um monte de coisa. O Fluminense poderia sagrar-se campeão. E aí o Flamengo tinha feito a melhor campanha, mas o campeão seria o Fluminense, porque, como eu disse, afinal são coisas à parte. Mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Né? Quem viu o jogo sabe que, pela campanha e também pelos dois jogos, pelos dois Fla-Flus, o Flamengo mereceu ser campeão. Então, de cara aqui, parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo por mais um título. É, eu vejo os jogadores do Flamengo, a torcida do Flamengo, a galera do Flamengo em geral, querendo ganhar qualquer competição. Cuspe à distância, para o ímpar, qualquer coisa. Quer ganhar, quer colocar mais um troféu entre os vários que o Flamengo tem. Mas não é assim que todo mundo pensa. Né? É, muitos dizem que o Campeonato Carioca não vale nada, tá? Não serve para porra nenhuma. Cada um tem a sua opinião. Já escutei torcedores falando que o Campeonato Carioca tinha que acabar, os estaduais tinha que acabar porque só atrapalha. Escutei também falando, o Campeonato Carioca não paga nada. Isso é mentira. Tá? Você que fala que o Campeonato Carioca não paga nada é mentira. O Campeonato Carioca não paga premiação para o campeão. O campeão não recebe um valor por ter sido campeão, o vice não recebe um valor, não, isso eles não recebem. Igual alguns campeonatos aqui pelo Brasil. O que eles recebem? A FERJ, tá? Federação do Rio, igual outras federações, negocia o direito de transmissão. Eles têm que receber alguma coisa, porque os jogadores estão em campo, a camisa está em campo. Então, a FERJ negocia os direitos de transmissão. Pega esse dinheiro e, e repassa aos clubes. Não são os clubes individualmente que vão lá e negociam a transmissão do Campeonato Carioca. Você imagina como que o Sampaio Correia ia negociar as transmissões? O Boa Vista, o Nova Iguaçu. Ia ser complicado para esses times menores.
Então, a FERJ negocia e repassa. Obviamente que deve ter uma cota, né? Para Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco deve ser uma cota, para os outros deve ser uma cota. Mas esse papo que futebol carioca, o Campeonato Carioca não paga nada, é mentira e, na minha opinião, é muito papo de quem não ganha. Né? Ah, não vale nada, não quero. É porque não ganhou. Essa é a minha opinião. Tem gente que não concorda, mas eu respeito. E por que eu digo isso? Bom, se tem direito de transmissão, tem um valor. Pode ser pequeno, mas tem um valor. Então abre mão. Abre mão, fala só, eu não quero o dinheiro. Eu não quero participar do Campeonato Carioca. Não quero. Eu quero deixar o meu time treinando. Eu vou botar. Aí eu acho que por uma questão até da CBF, esses clubes têm que participar. Acho eu, não tenho muita certeza. Por uma questão da CBF, eles têm que participar, porque senão eles não podem participar de outros campeonatos. Então, deixar de participar do campeonato estadual, acho que não vai poder. Mas pode chegar no próximo ano, alguns clubes, fala só, eu não quero o meu direito de transmissão, não quero, não vou botar o meu time principal. Porque se você recebe o direito de transmissão, você é obrigado, depois de 3 ou 4 jogos, a botar o time principal, porque você está recebendo. Se você não quer botar o time principal, diz para a Fed, olha só, eu não quero participar. Não vou colocar o meu time principal em jogo nenhum, nem na final se chegar. Eu vou jogar o meu jogo todo com o sub-20 e por isso eu não quero receber o direito de transmissão. Acabou, pô. Agora, participa, bota o time principal, não ganha, e aí não presta, tudo uma merda. Bom, cada um pensa de uma maneira. Eu vejo o estadual ainda como boa preparação para a temporada. Lógico, são coisas diferentes. Uma coisa é você chegar e falar: ah, o estadual não é parâmetro para o ano. Concordo, o estadual não é parâmetro. Não é parâmetro. Outra coisa é você dizer que o estadual não vale nada. Bom, para mim vale. Vale como preparação, vale para você colocar os jogadores em forma. Lógico, tem risco. O jogador se machucar, lógico que tem risco. Até em amistoso tem risco. Para você gerar o elenco, para você fazer o seu time entender. Tem os seus lados negativos? Tem. Que é. Que é o jogador se machucar, a torcida não entender algumas coisas, que a torcida quer sempre ganhar. Mesmo os times que perderam, que depois alguns torcedores falam, não vale nada, não tô nem aí, tô cagando para isso, ficaram putos porque não ganharam. Aí depois, para não mostrar que fica puto, fala que não vale nada. Cada um pensa de uma maneira. Eu não estou aqui para querer mudar o pensamento de ninguém, mas para mim, estadual vale. Tem seu lado bom e seu lado ruim. Você tem que saber aproveitar o lado bom e tentar minimizar ou diminuir o lado ruim. Mas, para mim, o estadual vai continuar valendo. Mas respeito quem acha que o estadual deveria acabar. Aí eu acho engraçado. O estadual deveria acabar. Mas aí vai para a Europa, eu vou sair fazendo amistosos. Bom, aí o problema é da CBF, que antigamente os times viajavam para a Europa, faziam amistosos e tinham estadual. A culpa não foi do estadual. A culpa foi que colocaram uma porrada de campeonato, tá? Mas, cara, faz parte, essa discussão faz parte. Se algum dia vai acabar o estadual, eu não sei. Mas acho sim, entendo que deveriam encontrar uma outra fórmula para o estadual. Mas eu continuo com a minha opinião que o estadual vale sim como preparação. E nessa preparação, mesmo rodando muito o elenco, o que o Felipe Luiz fez, rodou muitos jogadores, fez os jogadores terem condições de jogo. Alguns se machucaram, ficaram fora, mas deu tempo de voltar o Flamengo pela melhor campanha. E pelos dois jogos,
o Flamengo mereceu ser campeão. E como é que foi esse jogo? A gente vai falar agora nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista que está feliz, que tem que comemorar mesmo, mesmo. E na minha opinião, mesmo que não ganhasse porra nenhuma, não viesse um centavo, é título, é taça. E aí tem alguns que vêm aquele papo, um time milionário comemorar o Carioca, tem que comemorar até cuspe a distância. Essa é minha opinião. Quem fala ao contrário, para mim também é minha opinião, é porque não ganhou, tá? É desculpa de perdedor, faz parte. Então, comemore sim. Então, eu peço que você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Fluminense, que ficou triste por não ganhar o título, mas isso não quer dizer que a temporada do Fluminense vai ser uma merda. Isso não é parâmetro. Isso não é parâmetro. Ganhar ou perder o estadual não é parâmetro. Mas é título, vale troféu. Igual o Inter comemorou pra cacete. O Inter não ganhava o estadual há anos. Era só o Grêmio que estava ganhando. O Atlético Mineiro ganhou agora. E outros vão ganhar, que tá acabando os estaduais. Comemore, comemore. E você, Fluminense, tricolor, segue o barco. Segue o barco, tem brasileiro, tem mundial, tem uma porrada de coisa pro tricolor ainda. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver no live, e você pode dar através do clube de membro do canal Roda com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração que seu frango está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. É, o Fluminense precisava de um gol para levar para os pênaltis. Mas se você pegar os números, o Fluminense deu 7 chutes. Chutou menos que o Flamengo. O Fluminense deu 2 chutes em direção ao gol. O Flamengo deu mais. Só que foi anulado. O Flamengo teve 2 gols anulados. Um de impedimento, correto. Agora o outro foi bizarro. Foi bizarro o que o árbitro fez. Bizarro um gol que anularam no Flamengo. Bom, então o Flamengo acabou chutando pelo menos 3 vezes, né, em direção ao gol, sendo que 2 foram gols e foram anulados. O Flamengo teve quase 70% da posse de bola. Bom, para quem quer fazer o gol, tem que ter mais posse de bola. O Fluminense não teve. Então o Flamengo controlou o jogo. 70% de posse de bola, mesmo que o Flamengo não atacasse, você ter 70% de posse de bola é controlar o jogo, irmão. Ter 70% de posse de bola é controlar o jogo. O Flamengo usou essa tática de controlar o jogo. Tinha uma vantagem, ganhou o primeiro jogo de 2-1, né? Quem tinha que sair era o Fluminense, só que o Flamengo não deixou o Fluminense sair muito. O Flamengo quis ficar com a bola. E aí eu vou te dizer, ficou com a bola, mas não atacou muito. O Flamengo não precisava atacar, quem tinha que atacar era o Fluminense. Então o Flamengo com 70% da bola, o Fluminense teve menos tempo para atacar. E na verdade, tanto o Flamengo quanto o Fluminense foram aquele, digo, arame liso. Porque o goleiro do Flamengo não trabalhou. O goleiro do Flamengo não fez nada. Quem trabalhou foi o Fluminense. Teve os 2 gols anulados. Teve uma do Plata que o Fábio tentou driblar. Plata quase que faz o gol. O Flamengo criou. O Fluminense teve um chute de fora da área e uma cabeçada do Cano que saiu longe. O Cano quase não viu a cor da bola. Ou seja, no jogo de hoje, o Flamengo com a vantagem, o Flamengo controlou o jogo. O Flamengo controlou o jogo da maneira que quis. O Fluminense não conseguiu roubar a bola para ficar com a bola, para ele controlar o jogo. O Fluminense quase em momento nenhum colocou o Flamengo entre as cordas. Ou seja, dos 4 tempos, o Flamengo teve nesse primeiro tempo desse jogo o maior domínio. O maior domínio foi no primeiro tempo desse segundo jogo do Flamengo. Não criou muito, não estou muito, mas o Flamengo teve. O Fluminense não fez quase nada no primeiro tempo. No segundo tempo, tentou fazer alguma coisa. Ou seja, nos 4 tempos, em momento nenhum, o Fluminense foi melhor do que o Flamengo. Pode ter sido no primeiro jogo, teve um ou outro momento ali de supremacia do Fluminense, mas em pé de igualdade, ou seja, 4 tempos de jogo. Em nenhum dos 4 tempos de jogo, o Flamengo foi inferior ao Fluminense na sua totalidade. Então, no jogo decisivo, que era esse, que o Fluminense bastava fazer um gol, o Fluminense não teve capacidade. Não vou falar que não teve time, não teve capacidade, porque do outro lado tinha um time, que era o Flamengo, e que
optou pela estratégia de não rifar a bola, de não dar bola para o adversário, de não jogar no contra-ataque. O Flamengo jogou no contra-ataque? Também. Mas o Flamengo preferiu continuar com a sua tática de domínio territorial e ficando com a bola. Foi isso que aconteceu. E por isso o placar ficou no 0x0. Ah, e ficou no 0x0 porque o árbitro deu uma certa garfada no Flamengo. Mas aí vão falar, mas sempre o Varmengo, dessa vez que foi contra, estão reclamando. Não, não está reclamando de nada, irmão. Não está reclamando de nada. Mas que o árbitro errou. Errou. No segundo gol, não. Legal. No primeiro, porra, não foi nada. Os caras se embolaram os dois ali. Mas não fez diferença. Poderia fazer diferença se o Fluminense, no finalzinho, fizesse um gol, desse um chute lá, uma falha, alguma coisa, e fosse aos pênaltis. Mas, como isso não aconteceu, Flamengo campeão. E eu acho que não vai ter ninguém que vai falar que foi errado. O Fluminense reclamou lá depois do tempo, caralho. Porra, depois de ter tomado 2 gols, ter tido um gol muito mal anulado, ainda vai reclamar? Brincadeira, né? Então, parabéns ao Mengão por mais um título, mesmo que não valesse porra nenhuma. Troféu é troféu. Parabéns, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui.